Você é empático? Ou você sempre prefere os seus próprios pontos de vista sobre o ponto de vista das pessoas? Oi pessoal, hoje a nossa conversa vai ser sobre esse tema, sobre o qual muito se fala, mas nem sempre a gente compreende corretamente o que significa, que é empatia. Então sejam bem-vindos, eu vou só colocar aqui no comentário, se eu conseguir escrever, aqui, o que é empatia. Bom dia, Sueli, tudo bom? Saudades de você. E por que eu vou falar hoje sobre empatia, pessoal? Porque a empatia, ela é uma possibilidade de conexão que existe entre nós e as outras pessoas. E ela faz com que, dentro da advocacia, por exemplo, que é o nosso foco de hoje, nós consigamos não só atender os nossos clientes, como também fazê-los próximos a nós. Uma ideia que eu comentava na semana passada sobre advocacia colaborativa é a necessidade que a gente tem de fazer com que os nossos clientes sejam nossos parceiros, estejam do mesmo lado. E a empatia é uma ótima ferramenta que vai ajudar a gente a colocar isso em prática. Então, bom dia, Vitor, bom dia, Cássia, fiquem à vontade. E eu sei que hoje muito se fala a respeito dessa palavra, da empatia. Mas no fundo, será que a gente realmente compreende o que significa se colocar no lugar do outro? Hoje, por exemplo, quando a gente vê o posicionamento das pessoas nas redes sociais, nas mídias, a gente vê todo mundo, coraçãozinho da empatia, estamos juntos. Mas será que simplesmente colocar um coraçãozinho significa que nós estamos realmente abrindo o coração para as pessoas? Eu gosto muito de etimologia, e a etimologia de empatia vem de patos. E um dos significados para patos, que é grego, é alma. Então, quando eu falo que alguém tem empatia por outro, é porque a pessoa está conectando com a alma da outra pessoa. Na prática, o que significa isso? Significa nós sermos capazes de colocar os nossos olhos naquele posicionamento que o outro se encontra. Vou tentar dar um exemplo para ver se fica um pouquinho mais fácil. Imaginem que eu tenho medo de fantasma. E aí eu tô conversando com uma pessoa que não acredita em fantasma. Aí a pessoa ela vai chegar em mim e vai falar: Carla, vem até aqui. E eu digo: de jeito nenhum, porque pode ter um fantasma. Se a pessoa olha pra mim e fala assim: ah, que isso, fantasma, não é possível que você tenha medo. Ela não tá sendo empática. Porque ela também não tá se colocando no meu lugar. Ela não tá olhando a perspectiva sobre o meu ponto de vista. Só que também a pessoa ela não é empática se ela simplesmente olha e fala assim: Carla, eu entendo o seu ponto de vista, mas pode vir que aqui tá liberado de fantasmas. Será que isso foi simplesmente uma empatia? Ou será que na verdade ela não está olhando para mim com um pensamento judicante, com um pensamento julgador, e lá no fundo dizendo assim: não acredito que ela acredita em fantasma? A empatia, ela é mais profunda do que isso. Ela parte, então, primeiro, de eu saber da onde a pessoa vê as coisas, eu conseguir enxergar o ponto de vista da pessoa, e a partir desse ponto de vista, trazer a pessoa para uma nova percepção. Então, vou falar do direito que acho que vai ficar um pouco mais claro para a nossa proposta de hoje também. Então, imaginem que uma pessoa chega no meu escritório. A pessoa, ela cometeu um furto. E aí, eu sou uma advogada criminal. E ela chega em mim e fala: olha, doutora, eu tô vindo aqui porque eu roubei uma comida no supermercado. Porque eu acho que o supermercado tá roubando a gente com o preço que ele tá vendendo os produtos alimentares, alimentícios. Então, eu acho um absurdo que um pacote de arroz custe R$20, por isso eu roubei, porque o mercado tá lucrando, alguém tá lucrando em cima de mim e isso é injusto. Se eu chego nesse meu cliente e falo assim: você tá errado, eu não tô sendo empático.
eu tô julgando ele simplesmente. Se eu chego nele e falo assim, coitadinho, entendo o que você fez, tá certinho, eu não tô sendo empático, porque eu tô absorvendo o ponto de vista do outro, sem considerar exatamente um sistema de valores e de princípios que eu posso ter. Como é que na prática eu posso ser empático com a outra pessoa? Eu teria que compreender, por exemplo, um pouco melhor esse posicionamento dela. Como assim o mercado está roubando? Por que ela considera isso? E dialogando com ela, para que ela possa construir uma percepção mais ampla. Então eu poderia perguntar, mas por que você acha que o mercado está roubando de você cobrando R$20 num pacote de arroz? E ele vai dizer, porque há 2 meses atrás o arroz ele não valia R$20. E aí eu vou ter que devolver uma pergunta. E por que você acha que esse problema é do supermercado e não do produtor ou do distribuidor? Mas eu preciso tentar compreender da onde a pessoa está tirando essas conclusões, para que eu parta do diálogo a partir dessa perspectiva. A empatia é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, mas realmente olhando por dentro, vendo os motivos profundos que o outro tem, para que nós consigamos estabelecer uma comunicação. Então, vou dar aqui um outro exemplo diferente para que fique essa ideia clara. Eu estou conversando com uma pessoa, um amigo, e essa pessoa, ela não acredita na ética, mas ela acredita no dinheiro. Então, ela atua simplesmente pelo valor monetário que ela vai receber na profissão dela, e não por causa dos valores que estão envolvidos na profissão que ela exerce. Se ela comete alguma coisa errada, e eu digo assim, mas Carla, como que você faz isso? Você não tá vendo que isso está errado? Ela vai virar para mim e falar, não, porque não tá dentro do sistema de valores dela a ética. Então, se eu tento puxar por aí, eu não vou conseguir nem estabelecer uma comunicação. Agora, se eu sei que essa pessoa, ela tem um valor grande no financeiro, eu poderia dizer, Carla, você acha que você atuando dessa maneira, você vai ter mais ou menos clientes? Porque eu acho que se você deixa de lado tudo isso que você propôs para a pessoa, se você não cumpre aquilo que você prometeu, o seu cliente vai ficar insatisfeito e provavelmente ele não vai retornar. E se o seu cliente não retorna, você vai perder cliente, de uma forma muito objetiva, você vai perder dinheiro. Às vezes, a finalidade, o que eu estou dizendo para a pessoa, é o mesmo, se eu falo de ética ou se eu falo de dinheiro. Só que se eu falo a linguagem que ela compreende, que é o dinheiro, eu vou conseguir estabelecer uma comunicação com o outro. E aqui, então, a gente está falando de empatia. Então, empatia não significa considerar que o outro está correto. Nesse caso, por exemplo, que eu acabei de dizer, né, a pessoa que ela valora mais o dinheiro do que os princípios, não é algo com que particularmente eu concorde. Mas se eu chegar na pessoa e ficar simplesmente ali em conflito, falando para ela que ela tá errada e que ela precisa mudar de posicionamento, eu não vou ser eficaz. A eficácia da comunicação vai partir exatamente da nossa capacidade de dialogar com o outro, partindo do que ele considera como correto. É como se eu falasse inglês e o outro falasse alemão. Se a gente não tem a mesma linguagem, vai ser difícil estabelecer uma comunicação. Vai ser difícil eu transmitir uma ideia e a pessoa compreender, porque a gente não está partindo dessa mesma base, desse mesmo parâmetro. Então, o que é o desenvolvimento da empatia? O desenvolvimento da empatia, fundamentalmente, é nós atuarmos de uma maneira humana com todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque para eu conseguir estabelecer esse vínculo profundo e essa comunicação, eu preciso me interessar profundamente pelas pessoas, para compreendê-las e a partir de onde elas estão, trabalhar para que eu possa compartilhar o meu ponto de vista ou eu possa compartilhar uma informação.
Tem um exemplo que acontece na advocacia que, assim, muito comum, muito comum. E aí, não sei se vocês já vivenciaram isso de um lado ou de outro. Mas quando a pessoa, ela não tem muito costume com o direito, e aí ela vai participar de uma audiência, para o advogado que está ali do lado, sabe como é o procedimento, sabe como é o rito, a audiência é algo óbvio, né? Então, o juiz vai falar, vai dar a palavra para o autor, depois vai dar a palavra para o requerido, e aí vai produzir provas e encerra. Mas se a pessoa, ela nunca participou desse momento processual, ela fica completamente perdida. Então, o que já me aconteceu? Eu acompanho um cliente na audiência, uma audiência de instrução para serem ouvidas as testemunhas. E a audiência, ela foi super eficaz, porque eu consegui fazer as perguntas, que a testemunha trouxe os elementos que eram necessários para minha tese. Quando a outra parte foi fazer o depoimento pessoal dela, eu fiz perguntas e consegui demonstrar a contradição. Agora, isso não significa que o cliente, no final da audiência, vai entender o que aconteceu. Pelo contrário, o cliente, ele sai de uma sala de audiência com o olho arregalado desse tamanho e diz assim: o que aconteceu lá dentro? E se o advogado não tem empatia, ele não vai conseguir explicar para o cliente o que se passou. E da onde que o advogado tem que partir? Justamente da ideia que o cliente não tem uma formação em direito e que, portanto, ele não é capaz de compreender os termos jurídicos. Então, quando eu utilizo termos jurídicos com o meu cliente, eu não estou sendo empático. Porque eu estou utilizando de um conhecimento, eu estou utilizando de uma linguagem, eu estou falando inglês, quando na verdade o meu cliente não fala aquela língua. Ele não compreende o que eu estou transmitindo. Gente, bem-vindos aí todos que estão chegando, fiquem à vontade para fazer comentários ou perguntas. A proposta de hoje é a gente falar um pouco sobre empatia, que é essa ferramenta sobre a qual tanto se comenta, mas que na prática, às vezes, é muito difícil de a gente utilizá-la. Então, esse exemplo da audiência é um ótimo exemplo de a gente perceber como a empatia ela é importante para a advocacia. Porque se eu não tenho essa conexão com o cliente, se eu não entendo o que ele está me dizendo, né? Ou melhor, se eu não consigo transmitir para ele o que ele está me dizendo, o que aconteceu na audiência, ele não vai compreender. Isso vai torná-lo inseguro, isso vai torná-lo insatisfeito com as atividades, com os serviços que a gente oferece. A empatia também, ela é uma ótima ferramenta para a gente tentar despachar com um magistrado, ou um desembargador, ou um ministro, por exemplo. Porque imagine que dentro do processo, a gente tem dois polos. Eu tenho o autor e eu tenho o requerido. Cada um deles está defendendo uma tese diferente. E aí, quando eu vou até o magistrado para compartilhar com ele a minha tese, eu preciso tentar partir de onde o magistrado está. Então, o que também já vi inúmeras vezes? Vai lá o advogado no gabinete do juiz para despachar e já chega falando tudo de uma vez, sem ter uma percepção mais fina, uma sensibilidade de extrair do juiz algum elemento que possa auxiliá-lo no momento que ele vai compartilhar com o magistrado a tese que ele defende. Então, chegar no magistrado e falar: bom dia, senhor juiz, tudo bem? Ah, mas bom dia é uma questão de empatia? Sim, é uma questão de empatia. Você está fazendo uma conexão de almas, você está estabelecendo uma comunicação. E muita gente não fala. Não, Carla, mas na verdade, sabe o que aconteceu? Eu cheguei no gabinete do juiz, falei bom dia e ele sequer me respondeu. Bom, aí é uma outra questão. A gente não pode exigir a empatia das outras pessoas, a gente pode desenvolver em nós mesmos a empatia. Então, cheguei na sala do juiz, disse bom dia, e aí fazer um pequeno resumo do caso, para que você perceba se o juiz se lembra daquele processo ou não. Ou se, na verdade, ele nem sabe do que você está falando. Então, já aconteceu de algumas vezes em que eu fui até o gabinete de um juiz. E quando eu comecei a falar: doutor, bom dia, tudo bom? Muito obrigada pelo tempo que o senhor está me concedendo. Ou seja, eu estou considerando a importância, né, do juiz naquele processo.
e a importância do tempo das pessoas, que isso é uma coisa que é muito importante. Então, eu tô vindo aqui hoje, muito obrigada pelo atendimento, né, pelo tempo que o senhor está me dispensando, e eu vim falar sobre um caso muito interessante, que é um caso sobre um divórcio. Só que esse divórcio, além de ter simplesmente esse afastamento conjugal, ele tá tendo uma discordância a respeito dos bens que estão envolvidos, não porque as pessoas não queiram fazer a partilha, mas porque uma das partes está trazendo uma série de bens que o outro não sabia e que estão em posse daquele que está trazendo os bens. Eu estou dando um exemplo aqui, percebem? Mas eu estou tentando trazer para o juiz o caso e trazer o caso de uma maneira que possa interessá-lo, que possa fazer com que o juiz ele queira alterar a sua postura de deixa eu ver o que esse advogado está me falando. Será o que é isso que ele vai trazer agora? E aí, a partir de você fazer uma pequena narrativa, um pequeno relatório do processo, você consegue perceber pela reação do magistrado se ele está familiarizado com o caso e se ele não está. Se o magistrado ele não está familiarizado com o caso, significa que você vai ter que começar bem do comecinho. Vai ter que trazer todos os fatos para que aquela conversa ela seja eficaz. Agora, se você está falando e o juiz fala, sim, me lembro desse caso, e você começar a contar desde o início, tudo, nos mínimos detalhes, ele vai te achar um chato. E isso vai impactar no final da reunião. Então, como é que eu tenho uma empatia pelo magistrado? Percebendo até onde ele tem familiaridade com o caso, até onde ele sabe do que eu estou falando, justamente para que eu possa dar a ele os elementos necessários para que ele compreenda o meu ponto de vista. Então, a empatia ela é uma das principais ferramentas quando a gente se pensa, quando a gente se considera um gestor de conflitos. Porque não importa a situação que eu estou vivenciando, o gestor de conflitos, ele tem como proposta a resolução do problema. E me fala se o advogado também não pode ser considerado um gestor de conflitos. Porque o que o advogado quer? Resolver um problema. Resolver o problema que o cliente dele tem. Então, se a gente começa a utilizar essa linguagem empática, eu vou estabelecendo uma comunicação mais clara, mais verdadeira com as pessoas que estão ao meu redor, e com isso eu vou conseguir ser muito mais resolutiva em todas as circunstâncias que me cercam a vida. A empatia ela é uma ferramenta que é muito utilizada dentro das técnicas de mediação, por exemplo. Mas ela também pode ser utilizada para a advocacia. A empatia ela pode ser utilizada como uma ferramenta na nossa convivência cotidiana. Porque se estamos falando de criação de conexões, de criação de relações, de comunicação, não existe nenhum âmbito da vida humana que a comunicação seja prescindível. Nós somos um ser social, a gente precisa saber expressar. A gente precisa saber transmitir aquela ideia que a gente tem. Se eu não parto do lugar em que o outro está, a gente vai ter muito pouca facilidade de transmitir essa ideia. Nossa, gente, olha só, né? Preparei todo um lugar aqui pra gente conversar hoje. De repente vem o sol aqui completo no meu rosto. Deixa eu ver se a gente consegue melhorar um pouquinho. Isso. Eu acho que agora não vai ter muito mais o que vai ser feito, não. É bom que vocês percebem aí que o sol tá batendo exatamente no meu rosto, né? Um dia ensolarado, como ontem tava bastante ensolarado também, mas anteontem não. Então, vamos pegar um pouquinho de sol enquanto a gente conversa. Mas não reparem nos olhinhos miúdos. Bom, eu não sei se a gente conseguiu fechar essa ideia da empatia, então, como um conceito. E aí, quando eu pergunto aqui pra vocês, compreenderam o que eu tô querendo dizer? Eu também tô sendo empática, porque eu tô tentando partir de onde vocês estão. Vocês compreenderam o conceito? Ou eu preciso aprofundar um pouquinho mais no conceito? Quando a gente faz essas confirmações, essas perguntas de esclarecimento, que é o nome, a gente vai o quê? Certificando de que toda essa comunicação, ela tá tendo o emissor e o receptor, e ela é fluida. Então, algumas características essenciais para o desenvolvimento da empatia. A primeira delas, humildade.
Por que que a humildade é importante para a gente ter empatia? Porque se eu me considero a última Coca-Cola gelada do planeta Terra, não sou eu quem tenho que descobrir o posicionamento do outro, o local em que o outro se encontra para eu me comunicar com ele. Mas o contrário, é o outro que tem que se virar para me entender. Então, essa virtude da humildade, ela é essencial no desenvolvimento da comunicação empática. Da mesma maneira como eu tenho direito de ter os meus próprios pontos de vista, eu preciso lembrar que as pessoas, elas têm que ter o direito de terem o seu próprio ponto de vista também. Na nossa atuação como advogados, aonde é que isso vai se encaixar como uma luva? No tratamento com a outra parte, no tratamento com o advogado da parte contrária. Se eu acho que eu estou completamente certa e aqueles que estão do outro lado são seres ignorantes que não conseguem enxergar a realidade dos fatos, eu vou ter uma postura muito combativa com o outro lado. Eu vou ter uma postura muito arrogante com o advogado da parte contrária. E com isso, eu não vou conseguir estabelecer uma comunicação. Então, um elemento extremamente comum para quem tem aí um pouquinho de experiência. Você está dentro de um processo, o seu cliente está disposto a fazer um acordo, você faz uma proposta de acordo para outra parte, mas o advogado da outra parte impede que aquele acordo seja levado adiante, porque ele acha que não está certo. Então, isso, gente, é algo super comum dentro dessa nossa profissão. Agora, olhem o prejuízo que isso pode causar, simplesmente porque eu estou posicionada de que o outro está errado. O que é ter empatia nesse exemplo? O advogado veio me falar sobre um acordo, deixa eu escutar o acordo, deixa eu partir do ponto de vista do outro para tentar compreender por que ele está me oferecendo aqueles termos no acordo. Para eu fazer uma contraproposta, eu preciso entender qual é o valor do outro. Se eu entendo que o valor do outro é muito mais conseguir o divórcio do que a partilha de bens, eu consigo negociar, eu tenho uma margem para negociação. Agora, se eu entendo que o outro é muito mais, pro outro é muito mais importante os bens do que o divórcio, eu vou ter que utilizar uma outra forma de negociação. E mais, se eu não tenho empatia e eu me posiciono, eu ainda prejudico o meu cliente, porque se eu sou esse advogado que não permite que o acordo chegue, quem que pode estar tendo uma grande perda? O meu cliente. Porque às vezes aquela proposta é a melhor solução que tem para o caso, mas simplesmente por causa da minha arrogância de dizer não, o outro não sabe de nada e eu que sei de tudo, eu não vou estabelecer essa comunicação, que poderia trazer frutos tão bons para todo o processo e para tudo que está ao redor. Uma outra característica muito grande dentro da empatia, desculpem, é a honestidade. Então, para nós sermos empáticos, a gente precisa ser honestos com os nossos pensamentos, permitindo que a outra pessoa seja honesta também. Aí você vai me dizer, Carla, ser honesto não dá, porque quando eu sou honesto, a pessoa fica irritadíssima comigo. Geralmente, quando a pessoa fica irritadíssima com a nossa honestidade, é porque a forma com que nós estamos nos expressando, ela não está apropriada. Mas se eu estou tentando utilizar subterfúgios, e por isso que a honestidade é importante, se eu estou tentando ludibriar, se eu estou tentando manipular, eu não consigo criar uma comunicação empática. Então, no exemplo do acordo, se eu estou tentando enganar o outro, eu não consigo fechar um bom acordo. Quando é que eu vou conseguir fechar um bom acordo? Quando eu consigo perceber o valor que o outro considera importante. E a minha comunicação vai no sentido de trazer os elementos que ressaltam aquele valor que o outro considera importante. Agora, se eu penso assim, eu quero passar a perna, mas eu vou fingir que não é isso que eu quero, eu não estou sendo honesta e o acordo vai ter muito mais dificuldade de sair. A honestidade também, ela possibilita que nós consigamos permitir que o outro tenha a opinião dele
sem que nós precisemos abrir mão da nossa própria opinião. Que são os problemas. Às vezes a pessoa acha que empatia é a pessoa que tá tudo bem, paz e amor, que tanto faz, e não. A empatia significa uma postura que tá também coerente com os nossos próprios princípios. Porque se eu abro mão dos meus princípios para conseguir me comunicar com a outra pessoa, eu não tô sendo empática, eu tô sendo levada pela circunstância. E aí aqui não é uma postura que seja muito interessante para a advocacia, nem para qualquer um de nós na nossa vida cotidiana. Ou seja, gente, a empatia, ela tem muito a ver com essa percepção, com essa sensibilidade que a gente vai ter dos outros, que a gente vai ter das situações e que nos permite transmitir uma ideia e ao mesmo tempo abrir o espaço para que o outro também possa transmitir a ideia dele. A empatia, ela é uma grande característica de oradores. E se nós somos advogados, se a gente está trilhando essa profissão, significa que é importantíssimo, é imprescindível que a gente também trabalhe a nossa oratória, que nós sejamos bons oradores. Sem empatia, vai ser difícil conseguir colocar isso adiante. Ok, pessoal, eu sei que eu poderia falar muito mais sobre empatia, mas a ideia desses nossos encontros às quartas-feiras é sempre falar rapidamente sobre um tema que possa ser útil. E esse tema vai ficar aqui gravado no feed, então se vocês quiserem compartilhar com mais alguma pessoa, se vocês quiserem fazer perguntas, tirar dúvidas, fiquem à vontade que eu estou à disposição. Foi uma honra tê-los aqui, bom dia Cláudio, Carita, né? Maria Helena, Sofia, Vitor. Então que bom que vocês estiveram aqui e eu encontro vocês na próxima quarta-feira. Um ótimo dia e até a próxima.